da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas. Bom dia de novo aos ouvintes da Rádio Regional do Centro, a quem volto a cumprimentar depois de ter tido o gosto de começar amanhã a ouvi-los e a conversar com eles. Renovo aqui os meus votos de uma boa semana, que agora começa, uma semana em termos climáticos, dizem que muito agradável, e também, como vos falei de manhã, tinha o gosto e a oportunidade de ter às 9 horas aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Professor José Manuel Silva, que, se não é a primeira vez que me acontece com um político, não anda muito longe disso, chegou a horas. De modo que saúdo isso, agradeço-lhe, mas agradeço-lhe sobretudo o facto de aqui estar, porque esta entrevista tem, em termos de calendário, o seu interesse. Faz amanhã 2 anos que foi eleito o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Professor Silva, que está aqui à minha... Não foi calculado isto, mas a verdade é que é exatamente no meio do mandato que começou, portanto, há 2 anos. E que até estávamos aqui em off um bocadito a discutir que se lhe faltavam, para o fim do mandato, 6 anos, ou se lhe faltavam 10. Eu não quero dizer que eu tenha esquecido que o mandato é de 4 anos, não, eu tenho isso presente, mas também recordo aqui que não escondeu nunca ao Sr. Presidente que o seu propósito era fazer 2 mandatos, que era o tempo que ele considerava, digamos, razoável para pôr em prática as ideias que trazia para aqui. Mas como também na política nem sempre o próprio é aquele que manda, ele bem se arrisca a ter que faltar-lhe 10. Portanto, se lhe faltaram 10 para cumprir os seus mandatos, que os faça bem e que os faça sobretudo com o otimismo que tem revelado, sabe Deus às vezes, como que as coisas lá vão por dentro, mas uma calma aparente, de modo que bem haja por ter vindo e vamos conversar então sobre isto. 2 anos, Sr. Presidente. Deixem-me perguntar-lhe. Nestes 2 anos corresponderam, em termos relativos, que isto é sempre relativo, aos seus propósitos para este decorrer, ou fez mais do que estava à espera, as coisas correram-lhe melhor, fez menos, encontrou dificuldades com que não contava? Fala-nos destes 2 anos. Bom dia, Lino Vinhal. Bom dia aos ouvintes da Rádio Regional do Centro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós fazem agora 2 anos, praticamente 2 anos que fomos eleitos, falta um dia, mas falta um bocadinho mais para fazer 2 anos em que tomámos posse. Tomámos posse a 18 de outubro, portanto ainda nos falta quase mais um mês de trabalho. Ainda pode para apresentar trabalho, Exatamente. E aliás, iremos depois, embora isto é uma entrevista a meio do mandato, é sempre feita em jeito de balanço, mas iremos apresentar por volta do dia 18 de outubro, como fizemos há um ano, o nosso relatório de atividades, para que fique e para que conste, porque há pessoas, naturalmente, por razões políticas, estão sempre a afirmar que nós não fizemos nada. Portanto, nós gostamos de deixar escrito aquilo que fizemos para quem se interessar verdadeiramente pelos assuntos de Coimbra, poder ler e retirar as suas conclusões de forma independente, porque os nossos relatórios não são um programa de campanha eleitoral, são aquilo que foi feito durante o relatório do ano passado. É o que foi Exatamente, é o que foi feito, e o que lá está são factos. Eu diria, nós nunca fazemos... Mas deixe-me dizer uma coisa, até para ser sincero consigo, nunca fui outra coisa. Você fez mais, não tinha perspectiva do que eu estava à espera.
É porque me tinha Fui eu que me enganei. Tinha bem muito Foi baixa republicano. consideração ali no não, temos uma boa equipa, de trabalho, estamos motivados, temos um bom Quando conjunto me de fala numa vereadores. equipa, está-me a falar no executivo, no seu No executivo perguntas. e nos dirigentes e funcionários da Câmara. Pá, eu podia ser o líder mais extraordinário do mundo. Se não tivesse uma boa equipa e se não tivesse os dirigentes e os funcionários a pugnar pelos mesmos objetivos, não fazia rigorosamente nada. Era uma pessoa sozinha no constituir a deserto. equipa com estes elementos, mais coisa, menos coisas. Naturalmente que sim, até porque agora os conheço bem, não é? Conheço melhor do que conhecia há 2 anos. É natural. E todos nós temos as nossas idiosincrasias pessoais, mas todos estamos a trabalhar bem a equipa. Isso é o principal, é trabalhar com pessoas que saibam integrar numa equipa e trabalhar para um objetivo comum. Tenho um bom relacionamento, deves ter apercebido que quando começou, que já vinha também da coisa, havia ali uns tons azedos. Isto tudo normalizado. Não leva a mal que eu lhe pergunto tudo. Está aí exatamente para lhe perguntar por as questões todas. Não, eu estou aqui para responder a tudo. Aliás, eu nunca fujo a nenhuma questão, como sabe. Ainda recentemente, falando com uma funcionária, dizia, acabaram-se na Câmara os gritos, os choros e os bateres de portas. Não é a nossa maneira de trabalhar, não é assim. É de facto ouvir as pessoas, argumentar, se for necessário, e é muito pouco necessário, dar uma ordem direta, mas normalmente pelo diálogo chegamos sempre à conclusão daquilo que é o melhor para o interesse público. E, portanto, as coisas têm corrido bem com dirigentes e com funcionários. Claro que numa instituição que tem 2.500 funcionários, há sempre exceções, mas isso é o normal, não é? Temos de encarar isso com normalidade. E se não mudava, na maioria, se pudesse e não pode, na oposição mudaria alguma coisa? Eu se calhar nem mudava a oposição, porque eu acho que a oposição está a fazer uma oposição tão negativa e tão destrutiva que se descredibiliza ela própria. E desde logo, por exemplo, para mim foi chocante a oposição socialista neste caso, votar contra a reformulação dos estatutos do IPARC, que era algo que já vinha a ser preparado pelo anterior Conselho de Administração. Você tem isso em mãos agora? Temos isso em mãos, pelo anterior Conselho de Administração, que tinha sido nomeado pelo anterior Executivo, e esse mesmo Conselho de Administração concluiu é necessário rever os estatutos do IPARC, porque o IPARC é uma empresa sem futuro, é uma empresa falida se não for reformulada, e só não faliu por causa do milagre da falência do BES, que levou uns milhões de dívida do IPARC, senão já não tínhamos IPARC. Portanto, é uma necessidade óbvia, é importante para Coimbra ter uma empresa associada que promova e trabalha no desenvolvimento empresarial e industrial do Conselho, como tem Investe Braga, por exemplo, como tem Cantanheda e Nova para fazer a grande Expo FACIC. E não só. E o Partido Socialista votar contra esta necessidade é votar contra Coimbra, não é votar contra o Executivo, porque não há alternativa à reformulação dos estatutos do IPARC. E quando a oposição dá exemplos de outros conselhos, daquilo que outros conselhos conseguem fazer, tem que ser capaz de fazer a autocrítica e dizer porque é que Coimbra não consegue fazer. Não é por falta de qualidade dos municípios de Coimbra. Nós temos uma das melhores universidades do país e da Europa, temos o maior e o melhor centro hospitalar e universitário de Coimbra, temos uma das 10 melhores incubadoras de empresas do mundo. Nós temos as competências. Exato. Temos as competências aqui em Coimbra. Aliás, é por isso que estamos a conseguir atrair mais empresas. É pelos talentos que existem em Coimbra. E não trabalharmos, não darmos ao município os mecanismos e as estruturas que são necessárias para aproveitar esta qualidade, para promover o desenvolvimento e o crescimento de Coimbra, para mim é chocante. Portanto, o voto do Partido Socialista foi profundamente chocante e acho que todas as pessoas o sentem e o percebem. Portanto, é um tipo de oposição que faz mal a ela própria. E eu diria que acaba por ser a oposição, entre aspas, ideal para quem está a governar, porque é uma oposição que se descredibiliza e que enfatiza ainda mais aquilo que nós estamos a tentar fazer por Coimbra. Sr. Presidente, não leva a mal que diga isto, com a mesma vontade estamos a conversar, que há aqui uma cultura de oposição em Coimbra
que no meu ponto de vista, e eu creio que o Sr. Presidente também integrou quando estava na oposição, um sentido crítico exagerado. Parece que há uma ideia de não colaborar com quem manda. Vou rejeitar essa apreciação relativamente ao passado, não relativamente ao presente, por uma razão muito simples. Repare, nós não tínhamos a possibilidade de bloquear as decisões catarinenses. Nós estávamos em minoria. Portanto, estávamos à vontade para fazer uma oposição crítica que nunca podia ser bloqueadora. Nós nunca pudemos bloquear nenhuma decisão do Executivo anterior. Portanto, não nos podem acusar, como nos acusaram, de querer pôr o pau na roda. E a nossa crítica centrava-se sempre numa questão estratégica central para Coimbra, que é desenvolver Coimbra, atrair empresas, criar emprego, aumentar a população, porque daí decorriam todos os problemas. Portanto, a nossa oposição era muito crítica, porque não havendo uma orientação estratégica para fazer crescer e desenvolver sustentavelmente Coimbra, aconteciam todas aquelas questões que nós agora também estamos a enfrentar e que não se conseguem resolver por falta de receita. Se Coimbra não gera receita suficiente de forma saudável, não consegue resolver os seus problemas. Não vale a pena estarmos a dizer não se faz isto, não se faz aquilo, não se faz aquilo outro. Far-se-ia se houvesse receita suficiente. E não temos. E não temos exatamente por causa desse sentido de desenvolvimento estratégico da cidade, de atrair indústria e empresas para criar emprego, fixar os nossos jovens e crescermos populacionalmente, como fez Braga, por exemplo. Mas Braga também tem um IMI superior a Coimbra. A Figueira tem um IMI muito superior a Coimbra, ou seja, há cidades que por via das taxas e impostos, geram mais receita para poder investir no Concelho e proporcionar mais apoios às suas instituições. E porquê que aqui não sobe? Não subimos porque não há, obviamente, não, são opções, mas não há condições políticas para subir taxas, mas nós temos de discutir essa matéria, ou seja, temos de ser transparentes e temos de ser honestos. Se Coimbra não gerar mais receita, não consegue proporcionar mais apoios, não consegue investir mais no Concelho, para termos um Concelho mais arranjado, mais agradável, com mais qualidade de vida, sem buracos, limpo, que proporciona a melhoria do Concelho, mais apoios sociais. Têm que ser partilhados pelo próprio Concelho. Ou são partilhados pelo próprio Concelho, porque Lisboa por aumento, não é perspectivável, mas Lisboa para cá mais. Não, Lisboa, mas se puder tirar, tira. Exatamente. Os custos têm de ser partilhados pelo Concelho. E há duas formas de o fazer. Ou aumentando os impostos às pessoas que cá estão, é uma forma não saudável de o fazer, ou promovendo o desenvolvimento, atraindo mais pessoas, estimulando a atividade económica, não só por aumento da população, por criação de emprego, aumento da população, mas também a atividade a nível da construção, gerando mais IMI, mais IMT, mais IUC, e essa é a forma saudável. Porquê? Porque temos mais gente a contribuir e no final o bolo é maior. E essa é a nossa estratégia. Agora, quem nos antecedeu reduziu os impostos para o mínimo sem que Coimbra tivesse capacidade de acomodar. Exatamente, porque não fez um investimento que devia ter feito previamente na cidade. Por exemplo, Figueira tem um IMI de 0,40, Coimbra tem um IMI de 0,30. Se Coimbra tivesse um IMI de 0,40, coisa que eu não defendo, nem era necessário, mas teria mais de 9 milhões de euros para investir por ano. Mas ia buscar esses 9 milhões aos bolsos das pessoas. Não é uma forma saudável de gerar receita. A forma saudável é exatamente aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, as nossas críticas anteriores eram críticas estratégicas. Agora estamos a cumprir a estratégia que não foi desenvolvida durante os 8 anos do Executivo anterior e que nós estamos a desenvolver, que é atrair empresas e criar condições para as empresas fixarem. As empresas que têm adquiridos, quer falar algumas, revelar algumas, não, já agora, já é público. Já é público, podemos, além da Airbus, veio a Accenture, veio a Deloitte, veio a Pricewaterhouse, veio a estão a instalar-se, estão em fase de instalação, estão em fase de coisa, está seguro, é irreversível. É tudo irreversível, já estão em fase de instalação, estão a contratar pessoas ativamente, estão a crescer, estão a gerar centenas de novos empregos no Concelho de Coimbra, mas também estamos a ter algumas dificuldades para as instalar. Porquê? Porque Coimbra nunca teve a estratégia de atração de empresas e de criação de espaços para as empresas se instalar.
instalarem. Não as tem, mas não tem onde as pôr às vezes. Quase, por isso agora estamos a instalar algumas no estádio, o que também é um excelente sítio para instalar empresas, no estádio municipal. E dá utilidade a Exatamente, damos rentabilidade a um bom equipamento para a cidade, mas é preciso recordar que o último prédio de escritórios foi construído em Coimbra foi a Torre Arnada há 43 anos. Desde aí não construímos mais prédios de escritórios. Agora estamos a pugnar por isso e vamos ter prédios de escritórios em Coimbra. Porque precisamos que as empresas, quando chegam à Câmara a bater à porta, e agora são recebidas na Câmara e não eram, as empresas querem resolver os seus problemas ontem. Não é amanhã, é ontem. Querem um espaço para ontem. Hoje a atividade empresarial é extraordinariamente acelerada. Não é compaginável com a lentidão da burocracia do Estado. Nem as novas empresas, digamos, vêm com aquelas grandes fábricas. E claro, mas também podíamos ter. Mas repare, é por isso que nós precisamos de um novo IPARC. Precisamos de um novo IPARC como de pão para a boca. Precisamos de novos estatutos para a empresa IPARC. Nós estamos a perder oportunidades por não termos áreas empresariais preparadas para receber empresas com espaços de 10, 15, 20 hectares para receber empresas. Vão ser revistos dentro de dias? Eu acredito que sim, porque acredito que no final prevalecerá o bom senso. Os argumentos que foram aduzidos eram falsos argumentos, precisavam de mais tempo para estudar, mas o Partido Socialista conhece o IPARC há 8 anos, governou o IPARC e sabe o que fez e o que não fez e o que devia ter feito, e não fez. E apesar de tudo, eu devo dizer que nós, já quando foi, por exemplo, na questão do empréstimo, que também era fundamental para Coimbra, houve o bom senso de muitos deputados municipais permitirem que o empréstimo bancário fosse aprovado. E, portanto, eu acredito que vai acontecer o mesmo com o alargamento, a revisão dos estatutos do IPARC, e vai prevalecer esse mesmo bom senso e esse mesmo amor a Coimbra, e não o sentido doentio de fazer oposição e de obstaculizar as decisões de quem foi eleito democraticamente para governar a cidade e foi eleito para implementar uma nova estratégia, que é o que estamos a fazer, e que foi eleito por larga maioria. E, portanto, é preciso que, quando chegarmos daqui a 2 anos, a própria oposição não possa ser responsabilizada por dizer, não, vocês bloquearam a nossa governação deliberadamente porque queriam, quanto pior para Coimbra, melhor, para agora dizerem, chegarem às eleições e dizerem o Executivo não foi capaz de fazer. Nós somos capazes de fazer, precisamos de um novo IPARC, precisamos de mais áreas industriais, estamos a perder a criação de milhares de empregos em Coimbra por não termos áreas empresariais, milhares de empregos diretos e indiretos. Portanto, o desenvolvimento de Coimbra está a ser condicionado por não termos um espaço para a instalação de grandes empresas, de indústrias também, e um bom exemplo é com o PT 2020, Arganil fez mais 60 hectares de área industrial e Coimbra fez 0. E agora no PT 20, até vários fizeram e Coimbra recusou aumentar as suas áreas industriais, o que é um crime contra a cidade. E agora no PT 2030 não estão previstos financiamentos para novas áreas industriais, portanto temos essa dificuldade, temos que lutar por eles e também temos que lutar por uma fórmula mais justa de distribuição dos fundos europeus. Portanto, nessa área que foi um dos, digamos, dos focos da sua campanha, como já antes eu defendia quando estava na oposição, que é atrair novas empresas. Está satisfeito com o conseguido nestes 2 anos? Estamos satisfeitos, embora... Que, né, há certas coisas que a gente quer sempre mais. Exatamente. Eu considero, por uma questão de filosofia, nós podemos fazer sempre mais e melhor. Mas acho que nas condições destes 2 anos, trazer todas estas novas empresas, criar centenas de novos trabalhos... prestígio acentuado. São, repare, nós agora, para vendermos Coimbra, entre aspas, né, para valorizarmos a marca Coimbra, já podemos dizer, a Airbus instalou-se em Coimbra, a Deloitte instalou-se em Coimbra, a Pricewaterhouse instalou-se em Coimbra, os Coldplay fizeram 4 concertos em Coimbra e tudo correu bem, foi uma organização primorosa. O primeiro centro tumo ibérico é em Coimbra. Vamos falar nisso. Quando é que Coimbra se podia orgulhar, dizer a primeira coisa que acontece em Portugal foi em Coimbra? Os Coldplay não geraram um rombo na carteira?
Não, e as contas serão apresentadas em breve. Repare, nós desviámos o investimento da Do super rally. especial para os Coldplay, portanto foi uma questão de opção, e eu acho que a opção foi extraordinariamente rentável para Coimbra, e como ficámos com a super especial na Figueira, até Figueira também é Coimbra, ou seja, quase não perdemos podemos dizer, muito. mantivemos a super especial e tivemos os Coldplay. Mantiveram a super e aqueles... puseram o Santana Lopes a pagar a parte. Exatamente, é isso mesmo. Mas ele tem um IMI de 0,40, tem financiamento para pagar isso. Nós só temos um IMI de 0,30. Portanto, quando alguma oposição demagógica vem dizer que gastámos dinheiro nos Coldplay, é a mesma oposição que defendia que tivéssemos gastado esse dinheiro na super especial. E de repente parece que o dinheiro que gastámos nos Coldplay dava para resolver os problemas todos de Coimbra. Antes desse, porque nós gastámos em termos financeiros 440 mil euros com os Coldplay, se com esse dinheiro resolvêssemos os problemas todos de Coimbra, já estavam todos resolvidos. Já estavam todos resolvidos. Não, mas criou-lhe um problema porque agora habituou Coimbra a ter aí concertos bons estes dias com o êxito que teve, êxito de bilheteira não sei, mas é também fácil fazer contas, mas digamos de adesão de Coimbra e fora de Coimbra, habitou, é obrigado a fazer para o ano. Sim, durante uma semana neste país quase que só se falou de Coimbra, Isso, não é? Dos isso, concertos. Isso é muito importante para a imagem de Coimbra. Mas tem consciência que agora tem que repetir as coisas. É por isso que nós criámos na Câmara um gabinete de grandes eventos com a nova estrutura da Câmara, e é nisso que estamos a trabalhar, e é também por isso que a Câmara Municipal quer ter uma outra palavra a dizer na gestão do Estádio Municipal. Tem que ter outra palavra. Portanto, não me vai dizer se os vai cá trazer esses, ou os irmãos, ou os primos, eu já vi que está a fugir a isso, mas também não digamos, não os dispensa, não diz que não. Não, estamos a trabalhar para isso, mas repara, os concertos, mais uma vez, às vezes não são feitos de qualquer maneira, de encomenda, tudo é competitivo, tudo é uma questão de oportunidade, e as decisões são competitivas, e portanto o que Coimbra tem é que ter capacidade de ir à competição e ganhar a competição, mas é como no futebol. Pelo contrário, foi extraordinário para Coimbra os 4 concertos Coldplay. Havia uns arautos da desgraça que diziam que não se podiam mover em Coimbra, que ia ser o caos, enfim, não são arautos da desgraça, são os desejosos da desgraça, querem que corra mal para dizerem, bem, correu mal. Este espírito de Coimbrinha correu muitíssimo bem. A imagem de Coimbra foi extraordinariamente valorizada. A capacidade de organização de Coimbra foi elogiada por toda a gente. Provavelmente as suas próprias expectativas. Eu sei a equipa que temos. Não é fácil em Coimbra. Eu sei a equipa que temos na Câmara. Não é fácil, mas as coisas correram... Surpreendemos as pessoas positivamente. Mas isso é graças à qualidade das pessoas que temos a trabalhar na Câmara Municipal. Está bem, e também de algumas que não estão dentro da Câmara. Também. De todos. Isso mostrou que Coimbra é capaz de fazer. E isso é o que importa. Exatamente. E ficamos aqui com a ideia de que se a oportunidade houver e estão à Voltaremos espreita, a repetir. voltarão a repetir. Portanto, essa é a ideia que está. Portanto, e nestes 2 anos, portanto, já falamos aqui de coisas que correram bem, há outras com certeza, e se quiser falar delas tenho todo o gosto em ouvi-lo, mas houve alguma coisa que ficou pelo caminho que contava ter resolvido nestes 2 anos? Até surgiram coisas que eu não estava a contar. Houve algumas coisas que ficaram pelo caminho, naturalmente, desde logo por causa dos efeitos da inflação, da guerra. Houve materiais cujos custos aumentaram 50% e, portanto, nós tivemos os custos, a despesa da Câmara disparou com a inflação, nomeadamente por causa das obras, e isso condicionou-nos noutros campos que gostaríamos de ter desenvolvido mais rapidamente. Tivemos também este ano, e por isso atrasou o apoio às associações culturais, que foi o facto de o Governo ter decidido, enfim, no princípio do ano, mas já este ano, um aumento de 1% dos funcionários públicos, e nós tivemos que pagar mais 753 mil euros que não estavam orçamentados, e portanto tivemos que andar a mexer no orçamento sem aumentar a receita e ter de pagar mais despesa. Portanto, mas apesar de tudo, aumentámos os apoios globais às associações culturais.
culturais, o montante aumentou. Temos feito uma gestão extraordinariamente rigorosa para conseguirmos acorrer a todos os apoios que são necessários e que são importantes. Naturalmente, todas as associações, sejam desportivas, sejam culturais, sejam outras, e Coimbra, mais uma vez, é o reflexo da qualidade e do associativismo de Coimbra, todas querem fazer sempre mais e têm condições para fazer mais e melhor. É legítimo e esperam que o financiamento da Câmara acompanhe esse aumento da atividade. Mas isso é materialmente impossível, como é óbvio, exceto se nós também conseguimos aumentar a receita indefinidamente. Dinheiro disponível hoje é menos que era há 2 anos. É menos, é francamente menos. Os efeitos da inflação. Portanto, por exemplo, quando as juntas de custos, freguesia dizem a Câmara está a pagar mais tarde, a levar mais... Nós não estamos a pagar mais tarde. tem a Aliás, ver os com apoios isso. estão a ser pagos neste momento mensalmente. Como é óbvio, a Câmara também recebe a sua receita ao longo do ano. Não recebe a receita toda em janeiro, senão era mais fácil. Nós vamos ter de gerir os financiamentos com o tempo em que recebemos a receita. Mas as freguesias estão a receber mais do que alguma vez receberam. Nunca tiveram tantos apoios. E deixe-me aqui esclarecer algo. De uma vez por todas, não, eu já sei que terei que repetir isto muitas vezes. Mas a gente nós temos no nosso programa o aumento das transferências para as freguesias até 10% do orçamento. Mas desafiamos as pessoas a ler o programa todo. É com a transferência paralela de competências e responsabilidades. Ou seja, não é fazer chover dinheiro nas freguesias. Não é isso que está escrito no programa. Infelizmente, a oposição só lê sempre metade da frase. E por isso eu passo a vida a dizer com a frase toda. Levas mais dinheiro, mas fazes mais obras. Exatamente. E nós estamos a negociar com algumas freguesias a transferência de competências com o respectivo pacote financeiro, como nunca aconteceu na Câmara de Coimbra. E, portanto, as freguesias estão a receber mais financiamento. O caminho é que, querendo assumir mais responsabilidades, tenham o competente pacote financeiro e, portanto, a percentagem do orçamento que é dedicada às freguesias vai crescendo progressivamente. Porque as freguesias há funções que desempenham melhor do que a Câmara Municipal, precisamente pela sua proximidade e porque acompanham as obras e porque acompanham os trabalhadores e porque acompanham os munícipes e ouvem os munícipes. E a democracia não é nada ferida por causa disso? Pelo contrário, é aprimorada. Não é? E, portanto, nós estamos a cumprir rigorosamente o nosso programa. As freguesias querem mais responsabilidades, nós transferimos as responsabilidades com o respectivo pacote financeiro. Como vamos fazer, por exemplo, a nível das limpezas, a nível da manutenção de passeios, com as freguesias que querem receber mais ou menos uma coisa como estamos a apoiar a realização de eventos nas freguesias que nunca foram apoiados. Aliás, vai agora à próxima Assembleia Municipal, por exemplo, apoiar a Feira de São Martinho do Bispo, da União de Freguesias, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, na Feira dos 23, com 7.500 euros. Nunca receberam um cêntimo da Câmara para apoiar esse tipo de eventos. Portanto, nós estamos a fazer o que nunca foi feito, estamos a transferir montantes que nunca foram transferidos para as freguesias. Claro que elas vão dizer sempre que querem mais, mas tem que ter a honestidade de dizer que estão a receber mais do que alguma vez receberam e, sobretudo, tem que ter também a oposição, a capacidade de serem vereadores e presidentes de junta de Coimbra, e não propriamente o Partido Socialista para criticar a Câmara, porque também tem que exigir... Socialista ou outro qualquer. Ou outro qualquer, porque tem que exigir que o Governo apoie mais as autarquias. Mas esse saber transferir competências, aprendeu-os com o Governo para... Não, porque nós passamos... Deu-se bem com o sistema, com o Governo... Nós passamos um pacote financeiro suficiente e o Governo não passa um pacote financeiro suficiente. Desde logo, isso é uma crítica formal e contundente ao Governo e à Associação Nacional de Municípios, é que os custos indiretos da descentralização não foram tidos em conta. Nem contabilizados. Nós, que vamos receber 18 estruturas em saúde, precisávamos criar uma equipa para acompanhar essas estruturas, para preparar projetos, para fazer contratação pública, que nos cálculos que foram feitos pelos serviços, não foram para mim,
ascendia a uma despesa anual de 300 mil euros para contratar uma equipa de engenheiros, de arquitetos, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, para acompanhar. São 18 estruturas, algumas de grande dimensão. Portanto, esses custos indiretos nunca foram contabilizados e refletem-se negativamente no orçamento da Câmara. Há colegas seus que dizem que as transferências do Governo para as autarquias foi assim uma espécie de um barrete da modernidade. O barrete, sim, modernidade não, porque foi um barrete, porque foi tudo feito em cima do joelho, foi mal conduzido pela Associação Nacional de Municípios, foi mal conduzido pelo Governo, não se fizeram as contas devidas e isso castigou os municípios. E castigou os municípios numa época particularmente difícil, porque com o efeito da inflação, também os municípios pagaram mais impostos para encher os cofres do Governo. E não houve um cêntimo de retorno do Governo, e a Associação Nacional de Municípios não o exigiu, e os vereadores socialistas da Câmara de Coimbra não o exigem, porque deviam ser vereadores de Coimbra e não vereadores do PS, para ter uma palavra ao menos para dizer, de facto, o Governo devia ter reforçado o apoio às autarquias para compensar parcialmente os custos da inflação, para compensar parcialmente os impostos que nós pagamos a mais para encher os cofres do Governo. Porque quando nós gastamos mais 2 milhões de euros de gasóleo só para o Semetuque, 1 milhão foi para os cofres do Governo, porque é carga fiscal. E isso saiu do nosso orçamento. Então, mas promete não fazer o mesmo para as juntas de freguesia? Não, isso é óbvio, e as juntas de freguesia não aceitariam as competências se não tivessem um correspondente pacote financeiro. Esse apoio à União de Freguesia São Martinho do Bispo de Frades é uma boa notícia, até porque na minha perspectiva, e nós estamos aqui a fazer campanha eleitoral, o Presidente está também no último mandato, ele vai-se embora qualquer dia, portanto ele não precisa e não vai ser reeleito seguramente. Bem, mas foi claramente um bom autarca. A margem esquerda ficava melhor se você também apoiasse um pouquinho mais o Simão, não acha? Santa Clara. Para os ouvintes, para o Simão. Nós apoiamos o que podemos. Aliás, estamos em conversa com o Sr. Presidente e a Junta da União de Freguesias Santa Clara Eu reparo o cuidado formal que tem a referir-se a... Não, pode ser o meu amigo Zé Simão. O meu amigo Zé Simão. O meu amigo Zé Simão. De mudarmos o modelo de organização da Câmara. Ou seja, ser um modelo de co-organização, que é o que faz sentido. Aquilo é um evento extraordinário, de uma dimensão extraordinária. É um evento supramunicipal. É um evento que atrai pessoas da Feira Popular. Da Feira Popular. Que é a menina bonita do José Simão. Sim, e portanto faz sentido que seja feito em co-organização com a Câmara e nós estamos disponíveis para isso. Penso que a Junta também está disponível para isso. Já nos respondeu a esse nosso desafio e portanto, as coisas vão correr de outra maneira. Eu não tenho nada a emitir opiniões, mas penso que era um gesto simpático para a margem esquerda. Está bem, porque o Simão também vai à vida, porque também repare, essa questão da margem esquerda, isso é uma divisão absolutamente artificial. Deixe-me sublinhar que o maior investimento cultural que a Câmara faz é na margem esquerda. Eu sei. Ou seja, a margem esquerda... Ainda agora fizemos um investimento de 450 mil euros no Parque Verde da margem esquerda. Portanto, não há razão para a margem esquerda se sentir discriminada. Pelo contrário, o maior investimento que nós fazemos, mas não é agora. Até o metro quadrado. Não é agora. Da área residencial e tal, tem preços diferentes e tal. Foi sempre ligeiramente desqualificada. E eu entendo, algumas coisas não têm a ver com as pessoas. A margem esquerda tem características e qualidades e recursos que não existem na margem direita. Essa é uma divisão artificial. Eu sei que a divisão foi criada por razões políticas, mas neste momento, em termos de investimento, a Câmara, o maior investimento da Câmara é na margem esquerda, nomeadamente na área cultural, desde logo porque é lá que está o convento de São Francisco, é lá que está, por exemplo, um estacionamento coberto de 500 lugares gratuito. Portanto, mas isto tem que pontar tudo. Também foi lá que tiraram e desqualificaram o Hospital dos Covões e tal. Os acessos hoje são vitais na vida coletiva de nós todos. Os serviços estão muito mais do lado de cá.
há um rio pelo meio, podia ter passado o rio um bocadinho Há um mais rio, para Fernais, há um rio não é? que nos une, não É que o nos rio. divide. Mal seria se Coimbra se queixasse do seu rio e isso. quisesse mudar o rio para Pombal, Não, para não, deixarmos ter não margem se queixa, esquerda. E não se queixa e nem se sente importunada pelo rio. Nem ele mexeu durante tantos e tantos anos, nem o aproveitou, não mexeu durante tantos anos, nem para a pesca ao anzol, portanto o rio não se sente incomodada pelo rio, seguramente. Uma das coisas que eu penso que deixou... Vai voltar a ter que ser desassoreado porque só foi meio desassoreado Pois no aquilo último começou e depois desassoreamento. não veio, não não é? sei o resto. Pois, Depois não sei o resto. pois. Não sei o resto, isso eu sei. Uma das coisas que eu penso que deixou ao Presidente um sabor agridoce foi a história dos transportes. Aquelas lutas, internalização, não é? Não é internacionalização, pronto, e tudo isso. O problema está resolvido dos transportes. Não, claro que não está resolvido, não é? Mas acalmou. Sem sentir, digamos, uma grande perda de qualidade. Acalmou, enfim, houve muita agitação por causa da internalização do SMTUC. Agitação artificialmente criada por motivos políticos. Até nos disseram que a internalização do SMTUC era para privatizar o SMTUC, quando era exatamente o sentido contrário. E nos impediu de melhorar a gestão do SMTUC e de criar mais massa crítica na própria gestão do SMTUC. Vai voltar à carga com isso, o assunto está fechado. Não está neste momento em cima da mesa. Agora, o nosso principal problema... Tentámos melhorar a gestão do SMTUC, a oposição não deixou por razões políticas. Repare, nós temos hoje duas oficinas. Temos as oficinas no Algarve e temos as oficinas no SMTUC. Qual é a razão da mesma Câmara ter duas oficinas de pesados, quando podia juntar os recursos de uma e da outra, melhorando a sua produtividade e a sua proficiência? Portanto, o que nos impediram foi de melhorar a gestão pública. E isso, naturalmente, quem o impediu terá sempre que assumir esse ónus. E quando nós contamos a alguém do governo que não nos deixaram fazer esse movimento, encolhem os ombros e fazem um sorriso amarelo. Mas pronto, agora a nossa preocupação é cumprir, e que vamos cumprir, o nosso programa de renovação da frota do SMTUC. Repare significa que vai comprar novos autocarros? Claro. E repare que o SMTUC não tinha um plano de renovação da frota. O SMTUC tinha uma frota quase completamente podre, com autocarros com mais de 1 milhão de quilómetros e com 20 avarias por mês, com umas oficinas que não conseguem dar resposta. Era de folga. Era ao fim de semana. Com umas oficinas que não conseguem dar resposta. Nós queremos contratar mais mecânicos, abrimos concursos e não conseguimos contratar mais mecânicos por causa da imposição dos baixos salários da função pública. A função pública, a administração pública, está-se a destruir a si própria por causa dos baixos salários. Isso é profundamente lamentável, que nós não consigamos ser concorrenciais. É noutros também. Em todos os setores, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e em tantos outros. É preciso mudar o paradigma da forma como este país encara a administração pública. Portanto, nós não conseguimos contratar mais mecânicos e tentamos. Não há um problema de fornecimento de peças pontualmente, mas não é por nossa culpa. Nós temos contratos de fornecimento contínuo de peças, como sabemos, por causa da guerra na Ucrânia, há uma dificuldade tremenda no fornecimento de peças. Exatamente, teve que fechar durante um tempo porque não tinha peças. Portanto, há grandes dificuldades na gestão e só se resolve com autocarros novos. Mas não havia um plano de renovação da frota do SMTUC, nem isso havia. Nós elaborámos um plano, no primeiro ano elaborámos um plano de gestão da frota, porque nós encarámos um concelho sem manutenção, sem planos de futuro. E vamos cumprir. Este ano temos o fornecimento, em princípio, de 22 autocarros elétricos. Há algumas dificuldades que já fomos nós. Este ano civil. Já fomos nós que resolvemos os problemas herdados do Executivo anterior na candidatura ao pós-EUR, fomos nós que corrigimos as falhas para ter a aprovação do Tribunal de Contas. Infelizmente o Executivo anterior não aproveitou todas as verbas disponíveis no pós-EUR, devia tê-lo feito, nós já não fomos a tempo de corrigir esse erro. Há
11 autocarros que virão da China, há 11 autocarros que virão da Turquia. Os 11 autocarros que vêm da China virão a tempo, os 11 autocarros que vêm da Turquia não sabemos. Mas são os concursos... Mas vamos ter autocarros novos em breve em Coimbra. Vamos ter autocarros novos em breve e vamos preparar também a aquisição de novos autocarros para o próximo ano. Vamos cumprir o plano de renovação da frota. É para cumprir. Nós não o fizemos para agitar um papel. Fizemos para cumprir. A gente pode dizer... O Sr. Presidente pode dizer ao Conselho que, digamos, que não se intranquilize quanto aos transportes, nomeadamente por causa dos filhos da tal, e grande parte de Coimbra mora exatamente nesta zona suburbana, porque o problema do transporte está... Vai ser resolvido. Neste momento, como sabemos, existem lacunas, existem falhas, existem chapas, ou seja, carreiras, horários que não são cumpridos, por problema de falta de autocarros, essencialmente, mas também temos dificuldades a nível dos motoristas e também os concursos que fazemos para atrair mais motoristas nunca ficam preenchidos. Se o Presidente quiser pagar mais ao motorista, não pode? Não posso. Já colocámos formalmente essa questão ao Governo, estamos à espera de uma resposta. Esperamos que haja uma solução. Mas estamos à espera de uma resposta por escrito e, portanto, até lá não nos pronunciaremos. Mas estamos a tratar dessa questão dos profissionais do SMTUC ativamente, embora não publicamente, e vamos cumprir o plano de renovação dos autocarros. Temos a consciência que neste momento os SMTUC não estão a cumprir a sua missão a 100%, há falhas. Há falhas porque os autocarros estão velhos. Portanto, e nós não conseguimos resolver o problema de muitos anos do SMTUC de repente, mas vamos cumprir o plano de renovação da frota. Isso é uma garantia que damos ao Conselho. Tenho um nó na garganta com isso. Digamos, tenho um nó na garganta com o sofrimento que estamos a causar às pessoas pelo facto do SMTUC não estarem a cumprir a 100% a sua missão. Estou a tentar aqueles nó na garganta que o chateio que acha que não, mas assim, tenho o nó, mas temos a solução. Pronto, a solução não é, nós não podemos comprar 50 autocarros de repente, não há financiamento, nem há autocarros. Nem há motorista. Nem há motorista. Pronto, portanto, não vale a pena trazê-los se não tiver isto tudo. Portanto, esse problema, digamos, nessa complexidade... Mas estamos a trabalhar em todas essas frentes. Porque para mim isso representava sobretudo autocarros, não autocarros. E afinal, autocarros vai haver. Sim, é mais do que isso. É mais do que mas isso. Vamos ter autocarros. E com autocarros novos também diminui a pressão sobre as oficinas. Tem o problema do IPARC para resolver por estes dias. Eu espero que a Assembleia Municipal... Tem que pôr os seus encantos políticos e pessoais ao serviço da causa. E se usa os seus encantos para outros efeitos, faça favor também de os usar para os efeitos políticos. A questão é muito simples, de modo que nem que tenha que mudar de óculos, nem que tenha que mudar de penteado. Se isso fosse suficiente, já o teria feito. Pronto, resolva lá o problema. Mas tem ali uma escola mesmo, nas costas do seu gabinete, interessante para começar a funcionar dentro de dias e que é uma experiência única em Portugal. E num edifício, só evitar que o Sr. Presidente fique às costas, agora que é às costas porque é quase lá atrás do seu gabinete, com um edifício lindíssimo que Coimbra tenha, que era os edifícios CTTs, e que estava ali a correr o risco de mais um mono. Porque o Sr. Presidente também tem uma data de monos que não sei o que é que lhe vai fazer. Mas evita que aquele seja mais um. Que escola é aquela, ó Sr. Professor? Olha, é uma escola revolucionária. É um projeto... É bem da Albânia, foi onde ela nasceu. Na Arménia. É um conceito de facto transformador e provocante. E Coimbra deve orgulhar-se do primeiro centro-tumo na Península Ibérica a ser em Coimbra. Já existem centros-tumo em Portugal, mas é mais do que isso, é verdade. E são poucos na Europa. Há alguns, mas não são poucos. Mas estão a crescer. Já em 19 países estão a crescer. Até nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, estão a crescer, porque de facto é um conceito extraordinário que proporciona aos jovens, com a mais recente tecnologia, a descoberta de si mesmos e a descoberta da ciência, a aprendizagem interpares, a aprendizagem naturalmente com mentores que acompanham e que vão dando pequenas ajudas,
construindo, mexendo com as mãos nas coisas, não só na área da ciência e tecnologia, mas também na área da cultura, completamente novo, e que vai desafiar as escolas, porque os jovens depois vão perguntar, mas temos isto aqui e é gratuito, porque é que não temos os mesmos recursos e de alguma forma a mesma filosofia nas escolas? Enfim, não vai haver competição entre as escolas, são complementares. E, portanto, o ensino clássico continua a ser, obviamente, necessário e insubstituível, exatamente, é horário pós-escolar, mas ali os alunos, os jovens entre os 12 e os 18 anos, vão conviver e descobrir um mundo novo. E por eles, e ao seu próprio ritmo, e com a ajuda uns dos outros, com o trabalho em equipa, com a troca de ideias e de conhecimentos e de desafios. E eu ainda há bocado falei nisso e volto a repetir, há quanto tempo é que Coimbra não se podia orgulhar de ter qualquer coisa pela primeira vez no país? E temos o Centro-Tumo, numa colaboração público-privada, eu diria que perfeita. Aconteceu em Coimbra porque a Câmara acompanhou o ritmo que era necessário para a escola abrir rapidamente. Não pôs paus na roda. Não pusemos pau na roda, pusemos rodas na máquina, óleo na máquina. E de facto temos ali um projeto de 7 milhões de euros durante 4 anos, em que o setor público, a Câmara só põe 1 milhão. Só, mesmo assim, foi um esforço enorme colocar 1 milhão. Por isso, a gestão de tesouraria... Estamos a falar de um universo de alunos, de 1000 alunos. Vai começar com cerca de 1050, o objetivo é chegar aos 1500, as candidaturas foram até aos 2000, mas começar do zero logo com 1500 não é fácil, é muita gente, é muito jovem, é uma máquina que tem que estar muito bem organizada, mas não é só a questão do ensino. Os autocarros são importantíssimos, são sempre importantes. São sempre importantes. É uma zona central extraordinariamente bem servida por transportes públicos. É a zona que tem mais transportes públicos, é esta zona da Baixa. Mas além disso, além do aspecto escola, formação e desenvolvimento dos jovens, há a questão de dar vida, como disse o Lino Vinhali muito bem, a um edifício que estava não estava abandonado, porque ainda lá há estruturas de Altice que estão a funcionar, nomeadamente de fibra óptica, e que passam ali e que têm manutenção, mas só ocupavam cerca de 1/3 do edifício. A outra parte do edifício estava de facto abandonada, foi recuperada, foi reabilitada, o edifício foi lavado, está lindo. Só por isso já valeu a pena, mas vamos ter ali todas as semanas 1050 famílias que vão passar ali 2 vezes por semana e, portanto, vão contribuir para revivificar aquela zona da Baixa e vai ter um impacto positivo também no mercado de Dom Pedro V. E é disto que se reconstrói a cidade. Se reconstrói a cidade. Vai ser um dos beneficiários. E aquela zona da Baixa vai. Eu até não deve demorar muito o nosso amigo o empresário das cervejas lhe vir pedir um canto para pôr lá vender a boa cerveja de Coimbra. Não pode ser dos jovens aos 12, 18 anos, não se pode vender cerveja. Pronto, mas ele vende laranjadas, ele resolve isso está bem, laranjadas e água está bem. Não, mas vai ser um grande impulso naquela. É um dos projetos transformadores da cidade de Coimbra. Eu aqui à nossa discussão exatamente porque me dá a ideia que a Coimbra só percebeu bem disto. Está a ver. Mas vai perceber. Os pais vão perceber, seja porque eles vêm ali, vão encontrar para ali juventude atrás de juventude. Exatamente. Que vai fazer. Por isso o Sr. Presidente tem que andar depressa. Eu sei que isto não tem nada a ver consigo. Andar depressa com a história do metro para podermos circular. E aquilo está-se a atrasar um bocadito e o que lhe convinha. Sim, atrasou-se um bocadinho. Você também deixa abrir. Você já teve colegas seus antes que aparecia uma pedra debaixo do chão e eles a primeira coisa que fazia eu ia lá e mandar tapar aquela porra. Desculpa a expressão. Você manda parar. A principal riqueza de Coimbra é a sua história, a sua cultura, a sua arqueologia, o seu património. Temos que o tratar bem, temos que o respeitar. Dizia uma vez um colega antigo, também me falou nisso já depois, portanto que eu não vou rolar, mas ele dizia, por ser tão bom esse património que está debaixo do chão, a gente tapa logo que é para isso não estragar. Não, pelo contrário,
nós queremos Já abriu aquele estudá-lo. da Inês de Castro ali à beira do rio. Exatamente, Já retomaram os trabalhos. já retomaram. Nós queremos estudá-lo, preservá-lo, expor as memórias, se possível também as memórias físicas e aquelas pedras daquele cais, enfim, que estará mais ou menos naquilo que era 15 metros mais abaixo o cais dos Lázaros, não é? Para preservar essas memórias e mostrarmos essas memórias, porque aquilo que nós vemos por essa Europa e por esse mundo fora é que de uma pedra constrói-se uma narrativa e cria-se uma atração turística. Coimbra tem milhares dessas pedras e tem desprezado essa riqueza patrimonial. Para poder potenciar isso. É a altura de uma vez por todas nós trabalharmos bem o nosso turismo. Justificaria às tantas, está a levantar aí uma questão que me parece interessantíssima, bem justificaria às tantas um vereador criativo para essa área, para, digamos, construir o futuro na história de Coimbra, que é riquíssima como há ninguém tem. É verdade. Por isso criámos a divisão de turismo, criámos a partir do zero. Havia uma divisão de cultura e turismo, mas turismo fazia nada. O que é que você vai fazer na Casa da Escrita? Vamos fazer a Casa da Cidadania da Língua. Isso o que é em linguagem? Olha, é tornar Coimbra o epicentro mundial da língua portuguesa. Troque isso por miúdos para a gente todos entender. A Casa da Escrita, a própria qualificação era redutora para aquilo que foi aquela casa do João José Cochofel. Aquilo era uma casa de cidadania, era uma casa de artistas, era uma casa de cultura, ponto de vista. Completamente subaproveitada, estava letárgica. E o que nós queremos é desenvolver, em conjunto com a Associação Portugal-Brasil 200 anos, desenvolver um projeto, de facto, de colocar Coimbra no centro da língua portuguesa, nos debates da língua portuguesa. Vão abrir mais casas da cidadania da língua noutros países lusófonos. E a primeira vai ser em Coimbra. Peça ao seu irmão para corrigir o coro ortográfico. É a altura de lhe mexer. Não, eu não sou sensível a essas questões de acordo ortográfico. A língua portuguesa evoluiu desde o Dom Afonso Henriques. Às vezes eu já disse às pessoas, vão ver em que língua escreveu Camões, vão ver em que língua escreveu Fernando Pessoa. Não escreveu no português de hoje. As línguas evoluem com naturalidade, mais ou menos sobressalto. Nós é que quando a evolução é connosco, mas nesse aspecto, quando a evolução é connosco, nós estranhamos, mas os nunca vindouros... de pai, e a nossa língua trocou de pai. Não. A origem mas latina, eu não sou linguista, e, portanto, não vou meter por aí. Mas a língua está sempre a evoluir. Certo. Mas vai ter outro acontecimento aqui dentro de dias de vulto em Coimbra. Temos aí Coimbra Invest Summit. A Coimbra Invest Summit. E isto também não é pouca gente. Não, já há mais de 500 inscritos. É algo que a Câmara de Coimbra nunca tinha feito. Promovido uma jornada de atração de investimento em Coimbra, de mostrar o que Coimbra tem, de trazer a Coimbra entidades. Vamos cá ter duas conferências. Vem cá o presidente da IBM portuguesa. Vem cá o António Saraiva, que era o patrão dos patrões, fazer as duas conferências master. Vamos ter debates, vamos ter pitches, vamos ter mostras tecnológicas. E isso também é fundamental para dar uma nova imagem de Coimbra aos empresários e aos investidores. Há uma nova vontade de atrair investimento, de tratar bem os empresários, de lhes resolver os problemas, de acelerar os procedimentos para que se possam instalar em Coimbra e criar emprego, que é a nossa principal lacuna estratégica, era a incapacidade recente de atrair empresários, e agora nós vemos que eles estão a vir. E a Coimbra Invest Summit, também um bom resultado da reestruturação que fizemos na Câmara, porque temos de ter condições organizacionais e de recursos humanos para nos podermos abalançar a estes projetos, e financeiros, para nos abalançarmos a estes projetos. A Coimbra Invest Summit vai ser um marco. É uma iniciativa à medida para o Convento de São Francisco. Exatamente. E que pode abrir a porta a muitos outros, porque é à medida. O Convento de São Francisco faz sentido exatamente para Exato. Mas neste momento há eventos corporativos praticamente todos os dias no Convento de São Francisco, já até dezembro, até ao fim do ano. Era bem feito que quando o Sr. Presidente terminasse os seus mandatos, tivesse o Convento de São Francisco a dar dinheiro.
Seria excelente. Estamos a trabalhar para isso. Sabe que nem sequer havia uma verdadeira avaliação. Nós transformámos o Convento de São Francisco... Nos eixos, Sr. Presidente. Está. Tudo está a entrar nos eixos. Tudo está a entrar nos eixos. Nós transformámos o Convento de São Francisco num centro de custos independente para sabermos exatamente os custos. Custa, não é? O que é que custa o Convento de São Francisco, o que é que se faz, qual é a receita do convento, para nós para equilibrarmos. O que é que tem que fazer. Exatamente, para programarmos o futuro. As obras urbanísticas, estou mortinho e se tem que acabar aquilo rápido, que é para eu não andar lá sempre a passar para ver como é que está. O aproveitamento urbanístico da margem direita, que atrasou por razões que a gente sabe, tem a ver também com o metro, com entidades, portanto, que não são dependentes da Câmara, até para saber, fica a pergunta feita há um ano, disse, o que é que você vai fazer da Estação Nova? Porque sim, você vai ficar com ela às costas, agora não demora nada, creio eu. Sim, vai-nos ser cedida pela IP, a Estação Nova é da IP, vai ser cedida à Câmara Municipal de Coimbra. E você tem que lhe dar um destino. Temos que lhe dar um destino, mas daremos um destino. Há muitas ideias, mas queremos também promover um debate sobre isso para ouvir chamar as pessoas, exatamente. Isso, há gente com ideias extraordinárias e nós vamos querer aproveitar as melhores. Há algo que para mim está muito claro. Tem que haver também, mas não só, o aproveitamento da Estação Nova para a relação de fruição com o Rio. Vai ali ficar numa zona nobre, com excelentes acessibilidades pelo Metrobus. De qualquer ponto da cidade vai-se poder chegar ali àquela beira-rio, àquela zona ribeirinha de Metrobus, e a Estação Nova tem de ser, de facto, algo que faça a diferença em Coimbra, na fruição com o Rio, mas também no seu aproveitamento global. Consegue trazer para a Câmara aqueles terrenos da infraestruturas de Portugal que lá estão e que tem que fazer alguma coisa aqui. Não, e nas mãos deles aquilo não vai lá nenhum. Vai. Deles vai. Estão a desenvolver projetos em conjunto com a Câmara, projetos também da área imobiliária. Isso, porque também queremos referir esses. Esses estão a ser desenvolvidos. E de acordo com as opiniões da Câmara Municipal. E não há especulação, sabe? A mim choca-me quando ouço algumas pessoas dizer, e eu diria malevolamente, que aqueles terrenos vão ser sujeitos à especulação imobiliária. Estamos a falar de uma empresa pública. A IP é uma empresa pública, não é uma empresa especuladora. Não é um construtor, não. Exatamente. E tem uma excelente relação com a Câmara e ouve a Câmara. E, portanto, nós vamos ter ali imobiliário de qualidade, de grande qualidade, sem especulação imobiliária. Aqui dava um jeito à baixa, pode valorizar. Toda aquela zona toda aquela zona vai mudar de face. E você tem que conseguir essas coisas todas nos seus mandatos, porque tem uma vereadora que sabe daquilo, conhece aquilo com poucos, é uma entusiasta daquilo. Eu fiquei a gostar e a imaginar o que aquilo será, ouvindo-a. Portanto, não deixe ir embora, senão depois fica com aquilo. Não a deixamos ir embora, não. Pronto, mas eu diria, com todo o respeito por todos as pessoas que já passaram pela Câmara, mas a Câmara de Coimbra nunca teve uma vereadora do urbanismo com a qualidade com que tem agora. Qualidade, transparência e legalidade. As voltas que eu dei aqui com paleio barato para o levar a fazer uma afirmação destas, porque é verdade. Você, uma das suas sortes, um dos seus maiores méritos foi ter descoberto aquela vereadora. Eu não sei onde é que a foi buscar. Isto é força de expressão, está a ver? Mas a forma que me parece altamente eficiente como vocês se relacionam, articulando os afazeres de cada um sem se atropelar, não tive conhecimento de atropelos nenhum até agora. Nada. De modo que isto é extraordinário. Mas isto tem o seu tempo. Estamos a acelerar. Isso, estamos a acelerar. Porque senão eu depois faço-lhe uma provocação assim. Olha, vou ter que mandar uma Machado e para voltar. Veja lá como é que seja isso. Sr. Presidente, tanto não há aqui nada que lhe tire o sono, que o preocupe, que o ocupa mentalmente, e o seu esforço, o seu dia e parte da sua noite, haverá com certeza, também melhor fora que assim não fosse. Então, ia-se embora, não é? Ia para a Polónia, ia para outros países. Eu não tenho problemas de insónia. Não tenho problemas de insónia. Há coisas que me tiram o sono. Há uma coisa que me tira o sono. É o trabalho. Eu não tenho tempo para dormir o suficiente.
porque quando eu digo que trabalho 18 horas por dia, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Mas, e, portanto, o tempo para dormir não é suficiente. Portanto, quando eu chego à cama, é que nem uma pedra. Durmo. E tento dormir também, ao que aceleradamente. sei, nunca foi homem de dormir muito. Não, de maneira também que não, também tem não. tempo para isso. Também Agora faça favor trabalhar, meter os chanelas, desenrasques, ande para a frente, porque virá aí. Mas tempo eu para acho, isso. tenho a gratificação. É mas se feliz calhar a no ilusão- desempenho da função, fala com gosto. desempenho esta função com gosto e acho que estamos a conseguir mudar Coimbra, e essa é a nossa gratificação da equipa toda, a vários níveis. Estamos a mudar Coimbra para melhor, estamos a colocar Coimbra no mapa, estamos a acelerar Coimbra, estamos a fazer Coimbra aparecer em todo o lado. As pessoas dizem, Coimbra, ainda bem que vieram, ainda bem que voltaram. E essa presença de Coimbra, em que, por exemplo, a Coimbra Invest Summit é um dos paradigmas, está a mudar e a transformar Coimbra e está a fazer com que as pessoas olhem para Coimbra de outra maneira. E isso é fundamental para o processo de desenvolvimento Diga uma sustentável coisa, que nós pretendemos para a conseguiu cidade. isto, e não leva a mal que eu digo isto. O Sr. Professor tinha mais ou menos, era referido a quem além, como tendo mau feitio. Eu não vou desmentir ninguém, eu não vou desmentir ninguém, como tendo mau feitio. Mas consegue ter um relacionamento com a cidade, com as diversas entidades da cidade e articular-se uma coisa muito bom. Como é que consegue isto? Talvez eu tenha bom feitio. Pronto, é uma possibilidade, não é? Portanto, a análise que... Repare, eu sou uma pessoa exigente, mas começo por ser exigente comigo próprio. Exigente com o trabalho, exigente com aquilo que se faz, exigente com o cumprimento do dever. Há pessoas que acham que isso é mau feitio. Eu não acho que seja mau feitio. Todos nós temos de ser exigentes com o cumprimento de dever, começando por nós, dando o exemplo e exigindo aos outros. A partir daí, eu tenho bom feitio. E tem tido um entendimento com as diversas entidades da cidade, sim. Perfeito. Eu não sei se é perfeito, outros é bom, outros o dirão, é mas funcional. tenho um bom Não anda de relacionamento. costas voltadas com ninguém. Não, nunca andei. E, enfim, também como médico, eu sei perceber as pessoas. São muitos anos a lidar com pessoas com problemas da mais variada ordem. Aprendi a Tem uma lidar com as alteração na pessoas. saúde, prevê-se para janeiro uma alteração aí com a Comissão Executiva a introduzir algumas alterações que a gente tenha algum receio delas. Eu tenho dúvidas. Acho que é mais uma fuga para a frente, que não vai resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Há muita gente que gosta de dizer o problema nacional de saúde precisa de o Serviço Nacional de Saúde precisa de uma reforma estrutural. Não é verdade. Precisa de dinheiro. Precisa de financiamento, precisa de respeito pelos seus profissionais, precisa de voltar a ser aquilo que já foi, que era o líder da saúde em Portugal. A estrutura do Serviço Nacional de Saúde não tem problemas, portanto, reformas pseudo-estruturais são maquilhagens que não vão ao âmago da questão. Porque é que o Serviço Nacional de Saúde está a perder profissionais? Pela mesma razão que nós não conseguimos mecânicos para o SMTUC, porque lhes paga mal. Mas depois vai pagar mais quando o Estado... Repare, isso é a todos os níveis. Nós podemos contratar para o SMTUC mecânicos a pagar-lhes 2.500 euros por mês se os formos contratar a empresas privadas, a prestadores de serviço. Mas aos nossos temos que pagar 800 e não nos deixam pagar mais. O Estado que inventa estas regras completamente catastróficas e suicidas, faz o mesmo no Serviço Nacional de Saúde. O Governo paga mais aos profissionais de saúde que no setor privado trabalham para o Estado do que aqueles que no setor público trabalham para o Estado. Portanto, é ele que os leva a sair. É o Estado que obriga os profissionais a sair para o setor privado. Nesse esforço de correr com eles tem-lhe fundido. Porque você repara uma coisa, desce a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, veja, e ainda bem que assim acontece no surgimento, as clínicas privadas têm surgido em Coimbra, portanto Coimbra mais cara, mas saúde boa continua a ter e muita. Sim, continuamos a ser um farol da saúde em Portugal. Não vale a pena dizer somos melhores, queremos ser os melhores, não nos estamos entre os melhores, somos bons e isso permite-nos também, quando queremos vender a marca Coimbra, dizer
Coimbra Sim, mas tem isso conta as muito. duas condições essenciais para o desenvolvimento de qualquer urbe. É um excelente ensino superior e não só, um excelente ensino e uma excelente saúde. E, portanto, as pessoas que se instalarem em Coimbra sabem que têm cuidados de saúde que precisarem de elevada, da melhor qualidade a nível europeu, e sabem também que os seus filhos têm acesso a ensino da melhor qualidade a nível europeu. Tem que prometer para essa atração conseguir resultados totais que em finais de 2024 tenha mobilidade em Coimbra, a circulação resolvidinha, que a gente vai nas calmas e não gasta uma hora de chegar daqui ao salão. Porque só chega à tarde ao Coldplay da altura. Tem que chegar a hora. É tudo uma questão de organização. Mas eu depois, quando me puser a escrever e inventar, o que é que eu vou pôr? Vou dizer que os Coldplay voltam ou que é outro, um primo qualquer que vai? Que nós estamos a trabalhar e tudo se consegue é com trabalho, não é com milagre. É com trabalho e preparar as condições para que as coisas possam acontecer. Estamos a trabalhar para podermos ter mais grandes eventos musicais em Coimbra, com um retorno para a cidade de Coimbra. Não tem alternativa, senão ir para a política, está a ver? É que consegue falar sem me responder. Mas porque assim eu entendi assim. Há coisas que não é possível antecipar com tantos meses de antecedência. Agora estamos a trabalhar para que isso possa acontecer. Fólogo em vê-lo tão bem disposto, com um belíssimo aspecto, determinado, saber que continua a fazer a sua vida cheia de força. E volto a dizer-lhe, você está-me a surpreender. Pronto, já agora perdeu a oportunidade de deixar de me surpreender. Puxe por Coimbra, continua a puxar por Coimbra. Coimbra precisa de si e Coimbra precisa claramente de crescer. E você já desenvencilhou aí uns nós, que é assim uma coisa. Antigamente havia umas bolsas onde as nossas mães levavam algumas coisas, até nos mandavam o farelo para a escola, depois entravam no nó para desfazer o nó, era do caraça. Você já desfez aí uns nós. Alguns nós continuam a desfazê-los, porque ainda, como sabe, há aí bastantes... Há muito trabalho ainda para fazer. Que tenha saúde, que aproveite... Igualmente. Gostei de ouvir reconhecer tantos anos de colaboração depois, porque na política não é habitual. Está a ver isso? Eu vou para além do imediato nestas coisas. Não é habitual um político reconhecer numa pessoa que trabalha consigo há vários anos que se não chateiem pelo caminho. Está a ver? E quem estaria à espera de ver a você subir com a Ana Bastos, a professora Ana Bastos, assada a bandeira à chapada de um ou do outro, provavelmente é melhor ir pelo quebra-costas. Nunca vai acontecer. Tá acima de tudo somos amigos e respeitamos a competência um do outro, como respeito dos outros vereadores, mas de facto, quando as pessoas são competentes, tudo acontece com naturalidade. Mas também não pensa, senhor... Aceita a minha opinião, embora não valorize, como é óbvio, que também penso que toda a variação vai viradinha ao céu. Acho que não vai. Algumas fazem paragem na estação de serviço pelo caminho e depois logo isso já é análise política que não me compete a mim fazer. Não, esta é religiosa, esta é muita fita. Foi um gosto ter-o cá. Muito obrigado pelo convite. Bem-aja por isso, e aos ouvintes eu direi para que esta entrevista irá ser reproduzida no Campeão na quinta-feira, também no Campeão Digital, para que tenha devida e merecida expansão. E no sábado, quem ouviu dizer que a entrevista foi feita assim em clima de amizade e de ouça no sábado, porque não é possível, e no meu ponto de vista as entrevistas é para ouvir entrevistado, não é para fazer debates fora do local, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Um abraço aos ouvintes, obrigado ao presidente, obrigado à nossa colega da comunicação. E um abraço a todos e a todas também. Boa sorte e que tudo continue bem. Obrigado. Está bem? Um abraço a todos. Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.